Boa noite, muito obrigado. Estamos aqui para dar continuidade nas conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo. Estivemos afastados por uns 2 dias, porém foi por motivos de que estamos participando de um evento internacional online e no horário coincidiu. Porém, nós vamos passar um pouco mais cedo para não ficar nenhuma das duas atividades paradas. Então, nós vamos dar continuidade com o tema número 27. Técnica para dissolver o eu, os detalhes. Então, este curso tem o objetivo de nos passar as técnicas, as chaves para o conhecimento de si mesmo, para a revolução da consciência, para a autorrealização íntima do ser. E para isso, nós precisamos fazer um trabalho sobre nós. Cada um de nós precisa fazer um trabalho íntimo. Nenhuma outra pessoa externa, nenhuma outra pessoa além de nós pode fazer isso por nós. E também nós não podemos fazer este trabalho para outra pessoa, em outra pessoa. O que nós podemos fazer é compartilhar as nossas experiências, o nosso conhecimento, conforme nós vamos também fazendo esse trabalho e adquirindo um conhecimento sobre nós. Nós podemos compartilhar com outras pessoas e que elas possam também aprender e fazer. Então, o trabalho é feito com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, esta conferência está dentro do fator morrer, que é a morte psicológica. O primeiro fator é o nascimento, o segundo é a morte psicológica. O terceiro é o sacrifício pela humanidade. Então, esta conferência está no fator morrer. Então, para que nós melhore, para que uma pessoa se torne uma pessoa melhor, ela não se torna melhor da noite para o dia, não se torna melhor porque estuda, faz uma faculdade, uma graduação, um curso superior, ou porque ela conhece vários países do mundo, muitas cidades. Ela não se torna melhor por isso, não se torna melhor por ler muitos livros, por ter lido muitos livros, não se torna melhor por conhecer vários idiomas, falar vários idiomas. Uma pessoa, qualquer um de nós, se torna melhor, se torna uma pessoa melhor de verdade para si e para o mundo, para as pessoas que nos cercam, eliminando o ego, diminuindo o ego. E se diminui o ego aos poucos e se pode erradicar os defeitos da nossa psique. Então, nós temos temos aprendido que nós temos 97% de essência presa. Essência presa no ego.
e temos 3%, apenas 3% da essência livre, que é, então esses 3% está 1 para o Pai, 1% para o Pai, 1 para o Filho e 1 para o Espírito Santo. 1%. Então são os 3% de consciência que nós temos livres. Pai, Filho e Espírito Santo. Então esses 97% constituem a maioria. Como podemos ver, se constitui a maioria da nossa essência. A nossa essência está enfrascada entre os defeitos psicológicos. E esses defeitos agem e reagem de acordo com seus interesses, de acordo com os seus planos, de acordo com aquilo que cada um tem, de acordo com o objetivo de cada defeito, de acordo com o que cada um deseja. Então, esses 97% da nossa psique estão compostas pelos 7 pecados capitais. Aqui está dividida, a nossa consciência está fracionada, dividida e presa nos defeitos psicológicos. Nós temos 7 cabeças de legião, 7 pecados capitais, e esses 7 pecados estão enfrascando a nossa essência. Esses 7 pecados são divididos, eles se dividem em diminutas manifestações. Então, para eliminar o defeito, é possível eliminar. Então, a nossa psique, os nossos defeitos psicológicos, são como uma árvore. Uma árvore tem as suas folhas, tem o tronco, e ela se alimenta pelas raízes, assim como o nosso eu se alimenta pelas raízes. Então, uma árvore, ela tem as raízes mais grossas, que são as raízes que sustentam a árvore para não cair, que mantém em pé. São a estrutura, são a base da árvore. São o que sustenta ela para ela suportar esse peso, então, e não cair. Então, o alimento é retirado da terra, é retirado através das pequenas raízes. Não são as raízes grandes que alimentam a árvore, são as raízes pequenas. Então, dessas raízes grandes, derivam raízes menores. Dessas raízes menores, derivam raízes mais finas ainda. E dessas também derivam. E assim, vão se formando cada vez raízes mais diminutas. São como fios de cabelo, praticamente. Então, são essas raízes que retiram da terra o alimento, a seiva, e para sustentar a árvore, levam esse alimento, então, a árvore, para sustentar essa árvore. Então, os nossos defeitos também. Uma árvore tem muitas raízes grossas. Os nossos defeitos
estão alegorizados também pelas raízes. Então, a raiz de um defeito, de uma manifestação pequena, deriva de um ou outro defeito. As pequenas manifestações que nós praticamente não percebemos, assim como as raízes, que quase são imperceptíveis, os nossos defeitos psicológicos também se expressam de forma diminutas e quase imperceptíveis. Se nós não usarmos, não aguçarmos o sentido da autoobservação, nós não vamos perceber. Então, a maioria de nós não percebe que se tem defeitos psicológicos. Nós vemos o defeito alheio, vemos o defeito em outra pessoa. Porém, o nosso, nós praticamente não vemos. Então, estes ensinamentos têm esse objetivo, de nos ensinar a ver em nós os defeitos psicológicos e assim poder eliminar e assim fazer a transformação, uma transformação interior verdadeira. Porque a mudança só pode acontecer vindo de dentro de nós. Não é algo externo que vai nos tornar melhor, não é qualquer coisa que nós consiga externamente, uma casa bonita, um carro bonito, ou um título, qualquer coisa externa, não vai nos tornar melhor. O que sim vai nos tornar melhor é diminuir o ego, diminuir o defeito psicológico. Diminuir e erradicar, que o objetivo deste ensinamento é para nós erradicar da nossa psique os defeitos psicológicos. E isso se faz com um trabalho minucioso. Nós não vamos enfrentar um eu grande. Se nós quisermos eliminar o eu da ira, nós não podemos esperar que a ira se manifeste. Não podemos esperar que ela se torne grande. Nós precisamos observar os pequenos detalhes, a chance de que a ira apareça. Então, a ira vai aparecer de uma forma muito sutil. A preguiça vai aparecer de forma sutil. A luxúria vai aparecer de forma sutil. Se nós formos observar, se nós refletir sobre o mundo, sobre a humanidade, nós vamos ver que tudo está movido, tudo tem origem no sexo. Se diz, as escrituras antigas dizem que o homem foi expulso do paraíso porque fornicou, porque praticou o sexo de forma equivocada, de forma errada. E se nós formos observar, tudo está movido a partir do sexo. Tudo tem um objetivo sexual. Uma pessoa, um jovem, qualquer pessoa, adquire alguma coisa, um carro, ele põe equipamentos de som, põe umas rodas especiais,
ele equipa o carro, se diz que equipa o carro. Porém, qual é o objetivo que uma pessoa faz isso com o carro? O objetivo sexual. Então, são pequenas coisas que vão afunilando e vai ter, então, a origem, o fundamento, o objetivo é sexual. Então, o defeito da luxúria está em nós, enrustido. Está em todos nós, está na humanidade. Todos nós, todo ser humano, temos esses 7 pecados capitais. Temos as cabeças de legião. Embora muitas vezes não se expressem com tanta força, com tanta relevância, mas se expressam de formas diminutas, se expressam de forma sutil. Então, nós não vamos identificar um eu da ira, o ego da ira, a legião, a cabeça da legião da ira. Nós não vamos identificar e lutar contra esse defeito chefe, cabeça. Nós vamos observar os detalhes, vamos observar o que acontece nos nossos centros. Porque os defeitos se expressam através dos nossos centros, através dos pensamentos, que nós percebemos os pensamentos no nosso cérebro. Porém, os pensamentos têm origem no centro intelectual inferior, que está, o cérebro intelectual está na coluna vertebral. Temos o cérebro intelectual, o cérebro motor, instintivo sexual, e temos o cérebro emocional. Temos 3 cérebros, somos um ser tricerebrado. Um cérebro comanda as funções intelectuais, outro cérebro comanda as funções emocionais e um terceiro cérebro comanda as funções motora, instintiva e sexuais. Então são 3 cérebros: o cérebro intelectual, o cérebro emocional e um terceiro cérebro motor, instintivo, sexual. Então, através desses centros, temos o centro sexual, temos o centro instintivo, temos o centro emocional inferior, o centro intelectual inferior e o centro motor. Então, os defeitos, eles se expressam através dos centros. Então, se expressam através de pensamentos, que nós vamos perceber esses pensamentos na nossa mente, vamos perceber no nosso cérebro. Porém, esses pensamentos têm origem em um ou outro defeito psicológico. Não existe um pensamento que não tenha um pensador. Então, o pensador é um defeito psicológico que está submerso na nossa psique e usa o nosso centro intelectual para pensar, para planejar, para maquinar alguma coisa. Quando nós pensamos sobre uma pessoa, nós criticamos uma pessoa, nós vemos uma pessoa
na rua, observamos o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar, o seu jeito de atuar, e nós secretamente criticamos essa pessoa. Achamos esquisita. Então, é um defeito que está se expressando através do nosso centro intelectual. Nós estamos pensando sobre essa pessoa, estamos analisando e criticando. Então, é um defeito. Talvez um defeito que se acha melhor, um defeito de orgulho, um defeito de vaidade nossa, que nos avaliamos, nos autoavaliamos e acreditamos que somos melhor que essa pessoa. E criticamos. Então, o defeito está se expressando através de nós, em nós, está se expressando através do centro intelectual. Nós criticamos a pessoa, ainda que silenciosamente nós criticamos. Então, o trabalho de morte do defeito psicológico deve ser feito nos detalhes, nas manifestações diminutas, aqueles pensamentos, porque se nós vamos observar, se nós vamos nos analisar um pouco, nos autoanalisar, nós vamos perceber o quanto os pensamentos pairam na nossa mente. Nós temos a cada instante um pensamento. Então, a cada instante está um pensador agindo, usando a nossa máquina humana para pensar. E com esse pensamento, com o uso desse centro, ele nos esgota as energias. A nossa energia é esgotada. Então, é o defeito. Não podemos dizer que somos nós. É o defeito através de nós. Mas esses defeitos são nossos. Nós criamos esses defeitos e precisamos eliminar. Esse é o objetivo da nossa existência, eliminar os nossos defeitos. E para eliminar os defeitos, nós precisamos colocar em atividade esses 3% da nossa essência. Colocar essa nossa essência ativa. Então, esses 3% através desses 3% fazer o trabalho de autoobservação. A autoobservação deve partir da essência. Observar os detalhes. Observar um pensamento, por diminuto que seja, um pensamento é a raiz de um defeito. E esse defeito se alimenta através desses pequenos pensamentos, dessas pequenas manifestações. Nós não temos a coragem de chegar e falar para aquela pessoa, criticar ela, abordar ela e criticar, porque nós temos um freio da personalidade. A nossa personalidade, que é a nossa aparência, quer aparentar uma pessoa boa, porém externamente e internamente. Nós não fazemos isso externamente, não chamamos a pessoa e criticamos ela na cara. Mas sim, nós criticamos secretamente, intimamente nós criticamos. Isso é um defeito
É apenas um defeito que se expressa secretamente, silenciosamente em nós. Então, um defeito, por exemplo, um defeito de ira. Nós não podemos esperar que a ira apareça. Não podemos esperar que alguém nos insulte para ficar, para observar. Porque podemos dizer que o defeito vai sendo ampliado. Então, quando ele está ainda aqui, se alguém nos provoca, essa manifestação, em nós se manifesta muito fraquinho. Então nós não vamos esperar que ele se amplie. Se alguém nos fala alguma coisa, alguma contrariedade, nós sentimos aquele fisgado dentro de nós, aqui no nosso centro emocional. Já em seguida, já põe um centro intelectual a funcionar. Então, o correto é não permitir que essa sensação, essa reação vá a outros centros. Que essa sensação se amplie dentro de nós, que ela nos envolva, que ela envolva os demais centros. Porque quando essa sensação surge em nós, no nosso centro emocional, esse ferimento que o ego sentiu-se ferido, automaticamente ele reage. Talvez reaja com a fala, com a palavra, dizendo algo mais pesado. Talvez um defeito intelectual, o centro intelectual vai planejar o que fazer, ou vai nos colocar a ideia, nos recordar do que fizemos para essa pessoa e ela está agora falando isso. Então, quando nós sentimos essa fisgadinha aí no centro emocional, o correto é pedir à nossa Mãe Divina, que a nossa Mãe Divina é a nossa própria energia sexual. O Espírito Santo é a nossa Mãe Divina, então ela está encarregada, o trabalho dela é eliminar o nosso defeito. Porém, é necessário ver o defeito através da autoobservação. Então, quando alguém me diz alguma coisa que me fere, que eu me sinto ferido, nesse momento eu devo pedir à minha Mãe Divina que mate esse defeito e não me deixar envolver, não deixar que essa reação chegue a outros centros. Talvez queira reagir através da fala, talvez um sorriso sarcástico, um desdém, por exemplo. Não permitir que isso se exteriorize, não permitir que esse defeito se alastre para os demais centros, que essa sensação se alastre para outros centros. Então, nesse momento, eu devo frear esse defeito. E para frear esse defeito, eu devo pedir que a Mãe Divina mate esse defeito. Mate esse defeito. Então, a Mãe Divina vai matar o defeito, porém, eu tenho que pedir, eu tenho que compreender, eu tenho que aceitar que é um defeito que está reagindo em mim e pedir a morte.
Isso eu vou fazer diariamente, vou fazer o tempo todo. Então, com o passar do tempo, com a prática, isso vai se tornar aquilo que nós chamamos morte em marcha, morte de instante em instante. São os pequenos detalhes que nós vamos identificando, vamos percebendo e vamos pedindo a morte. E não deixamos que eles se espalhem aos demais centros, não deixar que eles usem os demais centros, que usem a máquina humana, porque a máquina humana é um veículo, e esse veículo é para o serviço do nosso Pai. Porém, como nós criamos os defeitos se apoderam dessa máquina e usam como querem. Usam através dos centros e usam como ao seu belo prazer, como podemos dizer. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho de autoobservação, vamos identificar os pequenos detalhes se manifestando, querendo se manifestar através dos centros. Nós vamos pedindo a morte e isso vai suavizando. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela fuma mecanicamente. Quando ela se dá conta, ou talvez não se dê conta, ela já está com o cigarro aceso, já está fumando. E no fim do dia, ou de algumas horas, ela já consumiu um maço de cigarro, um pacote, uma carteira. E não se deu conta. Então, se a pessoa está atenta, se nós estivermos atentos à nossa máquina humana, a nós, se nós estivermos presentes, nós vamos perceber as reações mecânicas. Vamos perceber quando nós metemos a mão no bolso e pegamos um cigarro e vamos acender. Então, nesse momento que eu tenho a vontade de pegar, eu vou me dar conta e vou pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. E aos poucos, esse desejo de fumar vai diminuindo. Então a pessoa vai se tornando mais consciente, porque nós vivemos de forma inconsciente, nós praticamente vegetamos. Nós não temos um domínio da nossa máquina humana. Nós fazemos as coisas mecanicamente e nem percebemos. E isso nós precisamos fazer diferente. Precisamos assumir o comando da máquina humana. Precisamos entregar esse comando à nossa essência. Porque no momento está no poder da máquina humana os 97% da nossa essência enfrascada. Esses eus é que estão em poder da máquina humana. São essa nossa psique que nos comanda através dos centros. Então, esses defeitos, esses cabeças de legião, os 7 pecados capitais, se expressam de formas sutis e se expressam através dos centros da máquina humana. Se expressam através da fala, quando nós vamos reagir e dizer alguma coisa, ou vamos criticar alguém, fazer uma fofoca com outra pessoa, nós vamos utilizar a fala. Então, nesse momento, nós devemos aplicar a morte nesse desejo de falar. Vamos silenciar
vamos dominar o centro através da essência, porque nós percebemos esse desejo de falar, esse desejo de criticar, foi a nossa essência, aqueles 3% ativos, que colocado ativo percebe então o desejo de falar, o desejo de criticar, de fazer uma fofoca, por exemplo. Então isso vai diminuindo esses 97% vão diminuindo e vão se juntando. Cada vez que nós eliminamos um detalhe, nós eliminamos uma pequena manifestação de um defeito, libera uma porcentagem da essência, porque cada defeito, cada detalhe aprisiona uma partícula da essência. Então, essa essência liberada volta à sua origem, volta a juntar-se a esses 3% que nós temos livres. Então, essa porcentagem vai aumentando. Então, quanto maior o número de defeitos eliminados, maior será a quantidade de essência liberada que vai se juntar a esses 3%. Então, esse é o trabalho para dissolver o ego. Então, com o tempo, nós vamos dissolver o ego todo. Se faz um trabalho através dos detalhes, através das pequenas manifestações. Não podemos esperar que o ego fique manifestação grande. Então, se nós estamos irados, nós não vamos perceber detalhes da ira, nós vamos ver a ira, vamos ver o eu da ira, o ego da ira grande. Não vamos perceber por que ficamos irados. Então, o correto é nos colocar em alerta antes de ficar irado, que começa com um detalhe que nós deixamos para lá, não trabalhamos, ele vai se ampliando, nós damos corda e a ira se toma conta de nós. E então somos capazes de matar uma pessoa ou mais, porque nós não nos controlamos mais. Então, nós vamos poder controlar quando ainda está querendo se manifestar, quando está um detalhe, quando está fraca. Então, aí é o momento de refletir para ver que não vale a pena, não compensa. Não compensa nos entregar aos defeitos, ao ego. Então, isso se chama morte psicológica. Esse é o trabalho de negar a si mesmo. Negar o ego, negar a ação do ego. Negar a si mesmo, negar que o ego se apodere da nossa máquina humana. Não permitir que ele se apodere, não permitir que ele se expresse. Combater antecipadamente, enquanto ele está querendo se formar, quando ele está ainda nos bastidores, como podemos dizer, ainda quando ele está em forma de um pensamento, um sentimento. Antes da reação, nós podemos trabalhar, podemos fazer uma breve reflexão e pedir à nossa Mãe Divina que mate esse detalhe que está se reacionando dentro de nós. E assim,
nós vamos enfraquecendo o ego, vamos enfraquecendo, assim como se tira o alimento da árvore, se cortam as raízes, essa árvore seca. Então, o nosso ego, se nós tiramos o alimento que é esses pequenos detalhes, essas pequenas manifestações, o nosso ego também vai morrer por falta de alimento. Porque o ego, essa cabeça, esse cabeça de legião, ele se alimenta das pequenas manifestações. Ele se alimenta e se robustece. Então, se nós vamos tirando as pequenas manifestações, ele vai enfraquecendo, ele vai se tornando débil, fraco. E com o tempo, nós vamos poder dominar, por exemplo, o defeito da ira. Vamos poder dominar e vamos matar ele todo. Vamos eliminar com o defeito da ira. E assim como com todos os defeitos. Todos são possíveis de eliminação. Tudo é possível eliminar todo o ego. É possível nos tornar mais pacíficos e também é possível nos tornar completamente pacíficos. Então isso vai nos transformar internamente, vai nos transformar de dentro para fora. E nós vamos sentir um prazer cada vez que se elimina um defeito, cada vez que se percebe, que se trabalha um defeito, se sente um prazer melhor, prazer mais satisfatório do que se nós deixamos o ego se expressar e nós insultamos, reagimos e insultamos. Porque quando nós insultamos, também sentimos um prazer. Só que o prazer de eliminar o ego e não sentir-se ferido, esse prazer é muito maior e é duradouro. Então, o ego é algo que nós temos na nossa psique e trazemos de outras existências. Talvez nesta existência nós não temos grandes manifestações do ego, mas pequenas manifestações nos indicam que nós temos dentro de nós todo tipo de ego, porque nós trazemos de outras existências essa nossa psique, essa nossa envoltura, porque ele leva a nossa essência, ele leva uma parte da nossa essência. Então, quando nós nascemos de novo, ele vem junto, porque a nossa essência vem, então ela traz os defeitos. E só vai ser liberada a essência com a eliminação do ego, que são as partículas do nosso ser que estão dispersas. Então é preciso reintegrar todo o nosso ser. Nosso ser está disperso aí nessa nossa psique. E é preciso reintegrar, é preciso resgatar as partículas de essência que temos enfrascadas aí, dispersas no nosso ego, na nossa psique. E isso só é possível morrendo em si mesmo. O mestre Francisco de Assis, o mestre Moria, diz na sua oração que é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, não é morrendo fisicamente, é morrendo psicologicamente. Então, morrer psicologicamente significa eliminar o defeito, negar a si mesmo. E então se sente um alívio interior cada vez que se domina um defeito, que se elimina um detalhe, se sente esse sabor, esse
prazer melhor do que o prazer de nos entregar ao defeito. Então, nós somos gratos a todas as pessoas que assistem a essas conferências e estamos dispostos a colaborar, responder as dúvidas que tiverem. Podem nos escrever no WhatsApp que está aparecendo na tela. E podem comentar nestas conferências que nós estaremos respondendo, estaremos interagindo com os senhores. Então, muito obrigado e boa noite.